Esse dia pode ficar marcado aí na nossa história democrática recente, né? Tanto a gente fala dos crimes de Jair Bolsonaro, né? A gente tem agora o primeiro indiciamento. Exatamente. Para a gente explicar, eu sei que você sabe, o William, boa parte do nosso público também, mas é bom sempre esclarecer. O Bolsonaro está sendo investigado em vários casos. O caso das vacinas, o caso das joias, o caso do golpe de Estado. O caso de golpe de Estado é o mais grave. É o mais grave, que deve ter as penas mais altas. Mas esse aqui foi o que andou mais rápido. Então o que saiu hoje foi a conclusão da investigação da Polícia Federal no caso da vacina. Isso. Então é nesse ponto que nós estamos. O caso das joias e o caso do golpe de Estado, a Polícia Federal ainda está produzindo provas e não concluiu o relatório. Aqui concluiu, por isso que você disse. Na prática, o que significa? A Polícia Federal entrega o relatório do caso da vacina para o Ministério Público, que agora decide e vai oferecer a denúncia. Você oferece denúncia no Supremo Tribunal Federal. É nesse ponto que nós estamos. O esquema, ele envolvia a Prefeitura de Duque de Caxias, servidores da Prefeitura de Duque de Caxias e esse deputado, que a gente não fala muito sobre ele aqui, mas foi indiciado, o Gutenberg Reis, do MDB. Ele teria comandado esse esquema junto com o Mauro Cid para inserir os dados do Jair Bolsonaro, da Laura Firmo Bolsonaro, de 2 assessores e também do deputado Gutenberg Reis, que inclusive no dia que estava sendo vacinado tinha fotos dele em Brasília, né? Então o sistema registrava a vacina dele em Duque de Caxias e ele estava em Brasília trabalhando no Congresso. Ele não se vacinou, foi falsificado. Ele não se vacinou, tanto ele quanto nenhum dos envolvidos teria se vacinado é por isso que os indiciamentos são por 2 crimes, por associação criminosa, né, já que eles criaram um grupo de pessoas para fazer essa falsa vacinação, e de inserção de dados falsos no sistema público. Eu fiz uma pesquisa rápida que os juristas vão falar com a gente hoje ainda, mas a pena para associação criminosa, reclusão de 1 a 3 anos, e para inserção de dados falsos em sistema de informações de 2 a 12 anos. Então, dependendo da pena desse caso especificamente, já dá cadeia. Mais de 4 anos é regime fechado. Então a gente precisa ficar atento, mas você ia lembrar de outros detalhes também, né, Rodrigo? Não, eu ia lembrar que fizeram a falsificação lá na Baixada Fluminense com a ajuda desse deputado. A acusação é essa, não estamos dizendo que foi exatamente assim, mas a acusação é essa, e a Polícia Federal fez o indiciamento. Então nós temos elementos que apontam nesse sentido. E aí existe registro de que os dados do Bolsonaro, a partir desta vacinação que teria sido falsificada, os dados do Bolsonaro teriam sido inseridos no sistema do Conect SUS dentro do Palácio do Planalto, usando a estrutura do governo federal para um ato de falsificação. E vamos lembrar que o Bolsonaro fez toda aquela campanha de negacionismo durante a pandemia. Então isso está nesse contexto de ataque ao SUS, de ataque às medidas protetivas de saúde que eram para todos nós. E aí, quando vai terminar o mandato, ele queria ir para os Estados Unidos, queria levar a filha, dizia que não tinha se vacinado, mas precisava ter registro, né? Ficou com medo de não conseguir entrar nos Estados Unidos. Então, esse é o contexto, esse é o caso. Não é o caso mais grave, voltamos a lembrar, né, William e Vivian? Os casos mais graves são os das joias, porque daí é banditismo puro e roubo, se ficar comprovado. A acusação é essa: desvio de grana, né? E, no caso do golpe de Estado, rasgar a Constituição. Então, esses são os casos que estão aí na fila. Daqui a pouco a gente vai falar com o Marcelo Shoa, jurista, que vai nos ajudar a entender esse primeiro caso, que é o primeiro da fila. E foi entregue, ou vai ser entregue hoje ao longo do dia, para o Ministério Público ler e ver se oferece a denúncia, em que termos que vai oferecer a denúncia contra Bolsonaro, Mauro Cid e esse deputado, Viviane. Vamos lembrar que tudo isso aconteceu quando Bolsonaro tentava sair do país, né? No final de 2022, justamente que ele perdeu as eleições e ele queria sair do país antes de passar a faixa para o presidente Lula. Ele queria sair imediatamente, ainda no final de 2022, em dezembro ainda, e conseguiu no último dia do ano. E aí, por conta disso, é que descobriu-se então a falsificação, porque era obrigada a ter a vacina, né, na saída do país, e ele não tinha.